Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, pela TV, em tempo real, pela internet, recebendo a doutora Kelly Alessandra Tavares, médica ginecologista, obstetra, especialista em nutrologia. Querida, bem-vinda. Obrigada, Nós vamos falar um pouquinho de saúde íntima feminina. Vamos começar com a candidíase. Eu não sei se teve um aumento ou se muito se fala da candidíase nos dias atuais. Mas explica para quem está em casa, doutora, exatamente o que é e a diferença dela para outras intervenções negativas que a mulher possa ter. Na verdade, a candidíase é muito comum. 75% das mulheres podem apresentar os sintomas de candidíase em algum momento da sua vida. Então, hoje em dia, a gente fala mais. As redes sociais permitem que a gente tenha mais acesso às informações, mas são muito comuns os sintomas de candidíase. Candidíase é um tipo de corrimento, existem vários tipos de corrimentos causados por fungos, por bactérias. A cândida é um fungo que a maioria das mulheres tem na vagina. Só que em algum momento ocorre um desequilíbrio entre o que seria normal e o patológico e as mulheres acabam desenvolvendo o corrimento, que são as manifestações físicas. E como eu sei o que é um outro tipo de corrimento e o que é candidíase? Como dá para comparar ali? Na verdade, existe muito uma automedicação. Tá. Então, a mulher sente um corrimento e fala, eu acho que é isso, vai na farmácia e compra, sem saber, uma medicação, sem saber exatamente se é uma candidíase ou não. A candidíase tem alguns sintomas que são muito comuns. É um corrimento esbranquiçado, talhado, pode ser grumoso, que a gente fala, talhado, ou pode ser um pouco fluido também, mas a principal característica é que ele pode causar muita coceira. Então, coça tanto dentro da vagina quanto a região externa, que é a vulva. Ah, é? Algumas mulheres podem ter dificuldades também na hora de ter relação, sentir uma ardência na hora de urinar. Pensando muitas vezes, confundindo com uma infecção de urina. Exatamente. Mas muitas vezes é a candidíase. E qual é o exame médico para avaliar isso? Existem testes que a gente faz no consultório para avaliação de pH, bacterioscopia, que é para olhar mesmo, colhe o material e coloca numa lâmina para analisar. Mas nós, os ginecologistas, a gente consegue... pelo exame físico, examinando, olhando, fazendo o exame especular, né, que é colocar o aparelhinho para olhar dentro da vagina, como é que estão as paredes vaginais, o colo, a gente consegue saber. E qual é o tratamento, então? O tratamento, aí vai depender de cada situação, mas eles podem ser usados os cremes dentro da vagina, que são os intravaginais, e por fora também, ou a medicação via oral. E isso é uma coisa que é como herpes, por exemplo, uma vez que a mulher tenha, vai ter para sempre, pode se manifestar em alguns momentos de baixa imunidade, tal, ou não? Teve uma vez, curou, não vai ter nunca mais? Ela pode ter. Não tem regra? Não tem regra. Muitas mulheres, como eu disse, é muito comum, pelo menos um episódio na vida a pessoa pode ter, mas ela pode ter o que a gente chama de recorrência dessa candidíase, quando ela apresenta mais de 4 episódios no ano. Entendi. Aconteceu algum desbalanço hormonal, tem alguns fatores que são predisponentes, né, para o aparecimento, o desenvolvimento da candidíase. Diabéticos descompensados, mulheres diabéticas descompensadas, obesidade, uso de corticoide, uso de antibiótico. Isso pode desencadear? Pode desencadear. Nós temos aqui alguns alimentos ruins e bons, porque através da dieta nós vamos saber já com a doutora Kelly se é possível tratar a candidíase e, é claro, um pouco dos problemas aí da saúde, quando a gente se refere à saúde íntima feminina. Um minutinho, já volto, querida. A dieta influencia nesse tratamento de candidíase ou de algum outro tipo de intervenção feminina? Influencia e muito. A gente sempre preconiza que o que a gente orienta é evitar os alimentos que tenham muito açúcar no período em que está tendo o sintoma, em que a candidíase está se manifestando. Não é que vai resolver, não vai tratar, mas junto com o tratamento que a gente faz via oral ou vaginal, vai auxiliar a regredir mais rápido. Então, esses aqui são os alimentos que são ruins para esse período. Álcool. O álcool, né, cerveja, vinho, os alimentos, né, fermentados também. Vodka, uísque, tudo. Vodka, uísque, tudo. Gorgonzola.
porque o queijo gorgonzola é um queijo que fermenta, Sim. então aumenta a proliferação do fungo. Então ele também é ruim. Todos os carboidratos simples que a gente fala, que é a farinha branca. Então, açúcar, os pães, pizzas, tortas, biscoitos, pão francês, arroz branco, bombons, o arroz branco. Diferente dos integrais, porque os integrais... Agora essa turminha aqui essa são aqui os bons. A turminha dos bons. Tá. O arroz integral, junto com o macarrão, né, os biscoitos integrais, eles fazem com que haja uma menor proliferação aí dos fungos, porque diminui a glicose. Quanto mais... Porque a farinha branca vai virar açúcar. Tá. Que é a glicose que alimenta o fungo. Então, os integrais, eles diminuem essa proliferação. E aqui você citou como alimentos bons para esse tratamento, o arroz, macarrão integral, enfim, integrais de todos os tipos, biscoitos e tal. A cúrcuma. A cúrcuma, ela também influencia, é um antioxidante, é um antifúngico, alho, cebola... Óleo de coco, também, orégano, são alguns alimentos que ajudam aí nesse tratamento. Como eu disse, não é que eles vão resolver, não é tratando, a gente não trata candidíase com alimentos, mas eles ajudam, auxiliam no tratamento. Ao passo que esses ruins pioram também. Nós vamos fazer um intervalo, na volta a gente continua falando aqui desses benefícios, até já.